A paz do Senhor Jesus Cristo, sou o pastor Daniel Fernandes e hoje nós vamos falar sobre consagração. O que é consagração? Você se consagra? Você consagra algumas coisas, objetos, pessoas? Hoje nós vamos entender o que é de fato uma consagração. A gente vê muito falar nas igrejas sobre consagração. Olha, hoje eu vou para a consagração, mas o que é uma consagração? Muitas pessoas falam esse nome, mas não sabem o que significa, não sabem o que é, não sabem o que precisa consagrar, não sabe quem pode consagrar, o que pode consagrar. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar aí as notificações, dê o seu like que é bastante importante aqui no nosso canal, amém, querido? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui para você ficar por dentro de tudo. Nós temos vídeos aqui também todos os dias às 5 horas da manhã, a oração da manhã, temos também a oração da tarde, a oração da noite. Então, se você quer ser abençoado, já se inscreva aqui para você não perder nenhum conteúdo, amém? Então vamos falar sobre consagração. O que é consagração? O significado da palavra consagração é dedicar algo ou alguém a Deus. Pois é, na verdade, consagração é você dedicar alguma coisa ao louvor ao nosso Deus. Isso significa a palavra, né? Consagração no termo bíblico da coisa. Então, dedicar algo ou alguém a Deus. Vamos ser mais específicos. Nós podemos, por exemplo, consagrar objetos, nós podemos consagrar algumas coisas, podemos consagrar. Eu vou falar sobre isso agora. Consagração é um ato que muda a pessoa, causa uma mudança na pessoa, é muito importante. A pessoa normalmente ela já é consagrada quando ela se arrepende dos seus pecados e ela se entrega para Jesus, ela se entrega totalmente para Jesus. Ou seja, quando ela aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela já está sendo consagrada. Por quê? Porque ela está se dedicando, ela está entregando a sua vida, ela já está se dedicando à obra do Senhor, já está se dedicando ao nosso Deus. E como explicar, queridos, a consagrações de objetos? Pois é, a gente vê isso principalmente lá no livro de Levítico, lá no Antigo Testamento. O povo hebreu, eles consagravam objetos, utensílios no templo do Senhor. Pois é, eles consagravam por quê? Porque aqueles utensílios, aqueles objetos ficariam separados para usar somente para a obra do Senhor. E não era só utensílios, não. Ofertas, dízimos também eram consagrados ao Senhor. Todas as vezes que nós na igreja recolhemos as ofertas, os dízimos, nós devemos orar para consagrar isso daí. Muitas das vezes eu vejo nas igrejas as pessoas recolhendo os dízimos e as ofertas, coloca lá na salva, acabou, deixa lá de qualquer jeito no canto e não ora. Pode ser que até ora depois, mas às vezes não ora na hora, né? Então a gente precisa orar para consagrar os dízimos e as ofertas do Senhor também. No Antigo Testamento, até alguns dias eram consagrados ao Senhor. Festas eram consagrados ao Senhor. Então, muito importante essa questão de consagrar algumas coisas. Nós podemos consagrar, por exemplo, a nossa casa, a nossa família, podemos consagrar os nossos filhos, os nossos trabalhos, o nosso ministério. Precisa consagrar ao Senhor. Por exemplo, consagrar um ministério. No Antigo Testamento, a gente vê que os reis eram consagrados, profetas eram consagrados, líderes eram consagrados. Hoje, por exemplo, para a pessoa virar um pastor evangélico, um diácono, um evangelista, presbítero, ele precisa ser consagrado. E quando ele é consagrado, querido, isso é ligado aqui na terra e é ligado lá no céu também. Ele começa a falar em nome do Senhor. Amém, querido? Então, é necessário consagrar essas pessoas. Podemos consagrar pessoas, não só o ministério, podemos consagrar pessoas, podemos consagrar, por exemplo, crianças. Quando você consagra uma criança, você está dizendo para Deus que você está entregando o seu filho para Deus. Samuel, por exemplo, ele foi consagrado antes mesmo de nascer. E a sua mãe Ana entregou a Samuel para a dedicação a Deus, para a dedicação à obra de Deus. Quando você consagra ao seu filho, por exemplo, você está dizendo para Deus que você tem a responsabilidade de ensinar a ele no caminho que ele deve
andar. Então nós devemos sim consagrar até mesmo os nossos filhos. E como se consagrar, né? Quem deve consagrar? Primeiro, querido, que você deve procurar um líder espiritual, você deve procurar um pastor, você deve procurar um presbítero, um evangelista, para que ele possa participar dessa consagração. Lembra que ele, para ser um pastor, para ser um presbítero, para ser um diácono, para ser um evangelista, ele foi consagrado também para esse tipo de ministério. Então, queridos, quando você for consagrar alguma coisa, é importante chamar essas pessoas, porque essas pessoas foram separadas para fazer esse tipo de situação, esse tipo de coisa. Lembrando que para você já ser um consagrado, você precisa entregar a sua vida para Jesus, você precisa aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você entregando a sua vida para Jesus e fazendo a obra de Deus, se dedicando a Deus, não é somente dizer, olha, eu estou entregando a minha vida para Jesus. Não, não é nada disso. Você precisa se arrepender dos seus pecados de verdade, precisa começar a fazer a obra de Deus e aceitar a Jesus Cristo. Isso você já está consagrando a sua vida já neste ato que você está fazendo, com o batismo, né, nas águas. O batismo nas águas nada mais é do que uma confissão pública de que você aceita Jesus Cristo. Mas para você consagrar alguém ou alguma coisa, é importante chamar essas pessoas que foram consagrados, né, para a obra do Senhor, para fazer já a obra do Senhor. Como eu disse, um pastor, um evangelista, um presbítero, líderes espirituais na igreja para fazer isso daí. Não faça de qualquer forma. Nós vemos que os israelitas, os hebreus, eles não faziam de qualquer forma. Quando eles tentavam fazer a obra de Deus de qualquer forma, eles se davam mal. Lembra de Uzá? Quando a Arca da Aliança foi cair, ele achou que ele poderia pegar a Arca da Aliança. E ele não poderia tocar na Arca da Aliança. E quando ele pegou a Arca da Aliança, a intenção dele era boa. Mas a intenção não prevalece. A intenção, na realidade, não é o principal. Você tem que fazer da forma correta, da forma certa. Existe um ditado que disse que de intenção boa, o inferno está cheio. Então você tem que fazer da forma correta. Uzá, ele tinha uma boa intenção, mas quando ele foi pegar a arca, ele acabou morrendo por causa disso. A boa intenção dele era de não deixar a arca cair no chão, mas fizeram totalmente errado, tiraram a Arca da Aliança com bois, tudo de qualquer jeito. Deus, ele não se agrada dessa forma. Então faça da forma correta. Chame alguém consagrado para isso, para estar consagrando alguém ou alguma coisa na sua casa ou na sua igreja, em nome de Jesus. Podemos consagrar, por exemplo, guitarras, baixo, bateria. Podemos e devemos fazer isso. Precisamos fazer isso. Só que as coisas de dentro da casa de Deus não podem ser usadas para nada, somente para louvar o nome do Senhor. Imagine você consagrar, por exemplo, uma bateria, uma guitarra, e depois você tira lá da igreja e vai tocar músicas seculares. Não se deve fazer dessa forma. Então, querido, dedique tudo a Deus, e quando você consagrar as coisas para Deus, como por exemplo, os utensílios ali da casa do Senhor, ali da igreja, você deve usar somente para o louvor a Deus, não para o seu benefício próprio, amém? Então eu espero ter ajudado. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe em nome de Jesus, manda para uma pessoa que precisa ouvir essa palavra, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.